Julho foi um mês extremamente doido. Oi, eu sou a Ana e sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Hoje eu vou falar sobre todos os livros que eu li no mês de julho. Julho teve 80 anos na minha cabeça. Aconteceu muita coisa, mas que mesmo assim eu consegui ler ótimos 6 livros. Eu tô muito surpresa com esse meu saldo final. Comecei finalizando Uma Canção de Amor para Ricky Wilde, da Tia Williams. Esse foi o meu primeiro livro da autora que eu li. Essa autora é muito conhecida pelo livro 7 Dias em Junho, ou Julho, não sei, que as pessoas costumam amar bastante, mas que eu comecei e não curti. Mas Uma Canção de Amor para Ricky Wilde eu gostei bastante. Eu me surpreendi porque a premissa é muito diferente. Tem um realismo mágico aqui dentro, vai voltar para o passado de 1900 e bolinha. A gente vai conhecer a Ricky, que ela é herdeira de uma funerária, só que ela não quer seguir no rumo da família e ela decide abrir uma floricultura. E nesse meio tempo, ela conhece o Ezra, um homem lindo por quem tem uma paixão ali, uma conexão instantânea. Só que o Ezra, ele guarda um segredo grandioso e vai tentar de tudo para se manter afastada da Ricky, porque isso pode colocar a vida dos dois em jogo. E é nesse sentido que a magia entra com um toque muito especial e que, na minha visão, fez total sentido. É um pouco viajado? É um pouco viajado, mas vai abordar sobre muita resistência, principalmente porque os protagonistas são negros, vai falar sobre preconceito, sobre todo esse panorama histórico dos Estados Unidos, ao mesmo tempo em que também traz uma leveza, um amor muito necessário, típico de um romance. Eu acho que é um romance muito específico, não vejo que todo mundo irá gostar. Mas, se você gosta da terceira temporada de American Horror Story, que se chama Coven, eu acho que você vai gostar. Não tem elementos de horror nem de terror, mas tem uma coisa específica que ambos têm em comum, que eu surtei, porque eu adoro American Horror Story, né? Então, eu acho que é uma boa pedida. O próximo livro que eu li foi Vamos Comprar um Poeta, do Afonso Cruz. Esse é um autor português e eu li para o meu clube literário, Veredas Literárias. Ele é um livro curtinho, distópico, que vai contar sobre uma sociedade utilitarista que os artistas, em geral, se tornaram tipo bichos de estimação. Ao invés de ter um cachorro, você pode comprar um poeta, comprar um escultor, por exemplo. E como é uma sociedade utilitarista, tudo tem que ter a tua função e o teu objetivo. E é nesse sentido que a gente acompanha uma família que decide comprar um poeta. A gente vê como esse poeta muda e traz algumas reflexões para a família. Confesso que quando eu terminei o livro, eu gostei bastante da história. É um livro curtinho e o autor ele não se aprofunda tanto na construção de mundo, ele se concentra mais nas reflexões. De primeira, foi um livro bem positivo, mas aí, obviamente, a gente discutiu no meu clube literário e eu fui mudando a minha opinião um pouquinho em relação a ele. Analisando mais criticamente, fez eu tirar meia estrela. Eu tinha dado 4, agora dei 3,5, mas é um livro meio esquecível, então talvez eu diminua ainda para 3. Depois eu li O Urso, do Antônio de Oliveira, nessa edição do Clássicos da Unesp, e foi o meu primeiro contato com o naturalismo. Esse é um autor clássico esquecido, mas que a Unesp resgatou. E que bom que a Unesp resgatou, porque eu gostei bastante desse livro. Já tem vlog no canal que eu compartilho mais profundamente as minhas opiniões sobre ele. Mas falando de uma forma geral, a gente vai acompanhar a história do Fidêncio, um homem que mora e cresceu no interior de Minas Gerais e ele muda para a capital de São Paulo junto da sua mãe, uma mulher religiosa, modesta, toda conservadora e com essas morais. Então a gente imagina como a criação do Fidêncio foi, né? Só que lá na capital, ele acaba tendo contato com algumas pessoas que faz a moral dele ser questionada. Por exemplo, tinha uma moral enorme em relação ao desejo sexual, principalmente em relação à criação que a mãe deu, só que ela é questionada quando o Fidêncio tem contato com um livro que se chama A Carne, e esse livro ele existe de verdade. E eu achei muito interessante, essa conexão fez todo sentido para a história, e a partir disso a gente vê o personagem mudando. Ele é um personagem muito passivo, então ele se molda muito ao ambiente, ao que falam para ele vai para lá, vai para cá. E outro ponto que
prova ainda mais essa passividade dele é que no começo do livro ele é republicano e ele vai pro lado da monarquia, de ideias monarquistas, após ter contato com uma pessoa influente. Apesar do narrador ser muito imparcial, a gente percebe nessas nuances essas críticas, e eu achei isso muito interessante. Além disso, como uma característica bem marcante do naturalismo, tem a zoomorfização. Os seres humanos são colocados como animais. O título diz muito isso, né? O urso, mas também a posição em que colocam o protagonista como bicho do mato, pessoa com características de bicho, porque veio do interior, comparado com o pessoal da capital que tem costumes, né, mais avantajados. Balela isso aí, mas fica muito claro esse traço. E eu achei muito interessante. Obviamente, algumas coisas me incomodaram ao longo da narrativa, mas é um livro de 1900, então eu já esperava esses incômodos, e foram incômodos bem interessantes exatamente para observar as diferenças daquela época e para nossa época também. E eu disse que muita coisa maravilhosa aconteceu em julho, e uma delas foi o convite que a Livraria Curitiba fez para mim, como influenciadora, para ir na sessão de autógrafos da Aline Bey, que está lançando uma delicada coleção de ausências. E, obviamente, eu já fiz a leitura porque eu estava ansiosa demais para ler e saber o que eu ia achar desse livro, e eu já adianto que eu gostei muito dessa história. Vai narrar a trajetória de 3 mulheres: a neta, que se chama Laura, a avó, que se chama Margarida, e a bisavó, que se chama Filipa. A avó criou a neta, a Laura, após a mãe da Laura, a Glória, eu acho o nome dela, ter fugido de casa. A gente não conhece essa mãe que trouxe esse sentimento de ausência, mas ela está lá. Mesmo ausente, a memória, aquele vazio, continua lá nas personagens, mas principalmente na Laura. E aí a gente acompanha, sob o olhar dessa criança, as vivências dela, indo para a escola, esse desenvolvimento entre a infância e a adolescência, ela descobrindo a vida, descobrindo os prazeres, descobrindo essas ausências que a gente adulto acha que as crianças não sentem, mas criança sente a ausência. E eu acho que quando fala que é uma delicada coleção de ausências, é porque ela coleciona de fato pequenas ausências que parecem ser tão sutis, mas que têm tanto impacto e tanto efeito, e que a gente precisa olhar para elas com carinho, sabe? De todos da Aline, esse é o meu menos favorito. Eu acho que é um livro mais intimista, é um livro que vai te conquistando aos pouquinhos, mas que vale a pena ler, principalmente pelas reflexões que o livro faz. Eu marquei bastante coisa, eu achei as passagens belíssimas, a escrita da Aline Bey é maravilhosa, eu me identifico muito. Então, com certeza, é um livro que eu recomendo e vale muito a pena você ler. E para acompanhar essa linha de Aline Bey, eu decidi reler Pequena Coreografia do Adeus, que é um dos meus livros favoritos da vida, por conta da identificação que a Júlia, que é a personagem principal, me traz. A gente acompanha, então, a Júlia desde a infância até a vida adulta. Ela é uma menina abandonada dentro da sua casa, ela vive com a mãe que acabou de se separar do seu marido, do pai da Júlia, e essa mãe, ela é negligente, ela é abusiva, violenta. O pai é uma figura que ele é presente, mas ele é ausente, como muitos pais do Brasil também. Aquele pai que é um pai recreativo, né? Só serve ali pra levar pra tomar um sorvete e nada mais. E eu me identifico demais com a Júlia. Não na história, não me identifico com a história da Júlia, mas sim nos sentimentos que a Júlia carrega. Eu acho que eles são muito profundos, muito delicados, muito reais também. E pra mim foi muito gostoso me ver na Júlia, apesar de doloroso. É um gostoso que traz uma identificação e que eu penso, eu não tô sozinha. É meio confuso quando a gente se identifica com livros tão difíceis, mas ao mesmo tempo que é difícil, também traz um reconforto, porque daí a gente pensa que não estamos sozinhos. E por fim, eu finalizei As Ondas, da Virginia Woolf. Esse foi um livro que me acompanhou durante o mês de julho, porque ele fez parte da leitura conjunta da Jessie Literature do mês de julho. É um dos meus livros favoritos da vida, com certeza, por toda a reflexão que ele me trouxe. Ele foi considerado um dos livros mais difíceis da autora pelo próprio marido da autora,
Mas eu não sinto que tive tanta dificuldade assim, porque eu já estava esperando algo difícil. Então, quando eu me deparei com essa narrativa tão diferente, eu não me surpreendi, eu só deixei fluir, não senti medo, não senti receio de finalizar a obra. Eu literalmente acompanhei a coreografia do livro. Esse livro, ele é escrito em forma de solilóquio, então é como se os personagens estivessem se apresentando num teatro. Eles falam as suas emoções, os seus sentimentos, os seus comportamentos, sem necessariamente estarem falando. E o livro inteiro possui aspas. Então as linhas e as cores quase me persuadem de que também nananana, disse fulano de tal. É assim que o livro é. Inteirinho, não tem descrições. As descrições que tem fazem parte desses diálogos, que não são diálogos necessariamente falados, e sim diálogos vividos e refletidos. Nesse livro a gente vai acompanhar a história de 6 amigos, desde a infância até a velhice, e eles narram todas as suas vivências, as suas relações, as suas intrigas, invejas e a parte mais feinha do ser humano eles narram também. E eu achei isso muito delicado, porque eu me identifiquei várias vezes com essas partes feinhas e com essas coisas que a gente não gosta de falar, não gosta de pensar, mas que elas existem. E eu acho que essa forma de solilóquio, estar na cabeça de cada um deles, fez com que essas partes feinhas fossem genuínas. Cada um tem a sua personalidade, a sua vivência, o seu ponto de vista. Em certo ponto, eles se entrelaçam, eles se emaranham. Foi impossível não me ver neles, não me identificar com eles e não ter uma baita de uma crise existencial, porque assim, eu cheguei na metade desse livro, eu só conseguia pensar no quanto eu não estava gostando com quem eu estava sendo, com o que eu estava demonstrando para as pessoas, e eu tive várias crises de choro. Mas passou, já consegui me compreender enquanto ser humano, tá? Tá tudo bem. Mas isso gerou um vídeo de alguns minutos falando sobre a minha existência com as ondas. Vou deixar aqui no cards para vocês conferirem. Eu acho que esse foi um mês de leituras diversas. Eu li vários gêneros, vários tipos diferentes de narrativa e foi muito gostoso ler tudo isso nesse mês de julho que foi tão caótico. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Me contem o que vocês leram no mês de julho e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!